A doença vascular aterosclerótica é um dos maiores problemas da humanidade nos últimos anos. Várias doenças diferentes cursam através do entupimento das artérias e suas consequências nocivas. A medicina funcional tem abordado esse problema também através de medidas nutracêuticas, destoxificação do organismo, entre outras. Eu vou falar com você agora sobre uma abordagem revolucionária de tratamento e que pode ser um grande diferencial nesse quesito. A doença cardiovascular aterosclerótica, através de um olhar multissistêmico da medicina funcional, representa um problema que não pode ser entendido como uma doença localizada. E dessa forma, a saída preferencial não pode ser apenas o tratamento local. Ela pode se manifestar das mais variadas formas, através de um acidente vascular cerebral, por um entupimento ou embolia de um coágulo dentro da artéria, de um infarto agudo do miocárdio no coração, de uma trombose arterial periférica numa das artérias da perna, entre outros. A doença cardiovascular aterosclerótica, ela não pode ser entendida como um problema que está apenas presente naquele local onde surgiram os sintomas. Se uma pessoa tem um entupimento na artéria coronária, muito provavelmente várias outras artérias do seu corpo também estão comprometidas. Então a saída não pode ser fundamentada apenas em lá fazer cateterismo cardíaco, ou uma arteriografia, ou um bypass arterial para desentupir aquela região. O olhar tem que ser multissistêmico e causal, ir na causa, na raiz do problema. Uma terapêutica muito utilizada no campo da medicina ortomolecular e trazida para o campo da medicina funcional é o EDTA, o ácido dianimatetracético etileno, uma substância muito usada como um quelante em reações de química analítica e também industrial. Ele quela metais tóxicos e dessa forma ajuda que essas reações químicas industriais aconteçam. Ele vem sendo usado já há muitas décadas como um quelante de contaminantes, principalmente metais tóxicos. Ele é usado classicamente em caso de intoxicações por chumbo, alumínio, cádmio, porque ele quela, da química quelar é agarrar, então ele gruda nesses contaminantes, metais tóxicos, facilitando a sua expulsão do organismo. O que se viu que ele também tem uma ação muito interessante na doença cardiovascular. Normalmente, a formação da placa aterosclerótica começa por alguma lesão no endotélio arterial. Então, vem para aquela região miofibrilas de colágeno, mucopolissacarídeos, células, acaba então sendo atraído moléculas de gordura e colesterol e também alguns elementos minerais como o cálcio. Esse cálcio então se deposita e essa placa aterosclerótica ela é uma estrutura viva. As pessoas às vezes têm a ideia de que a placa aterosclerótica é uma estrutura, uma gordura parada lá numa parede da artéria. Não é. Existem células, existem reações químicas muito fortes ali. E esses íons, como o cálcio e outros, estão presentes. Quando eu uso o EDTA, ele vai lá e começa então a retirar o cálcio dessa placa. Ele quela o cálcio e começa então o processo de limpeza. Isso facilita então que as moléculas do colesterol lá presentes sejam retiradas pelo HDL e o processo de desentupimento aconteça. Normalmente esse protocolo com o EDTA são feitas em sessões, ele pode ser feito endovenoso ou intramuscular. Normalmente 20 sessões ao longo de 10 semanas. Isso pode ser feito inclusive ambulatorialmente. E a pessoa então vai como que estivesse desentupindo toda a sua rede arterial, não apenas aquele ponto lá, como seria feito através de um cateterismo. Então, esse método pode ser, na verdade, uma grande ajuda a se diminuir a verdadeira pandemia de pessoas necessitando de procedimentos invasivos. Pela sua segurança química, pela baixíssima incidência de efeitos colaterais, o EDTA
pode e deve ser encorajado o seu uso para essa profilaxia e também tratamento. Nós sabemos que casos, por exemplo, de hipertensão arterial, muitas vezes decorrem de uma aterosclerose disseminada, porque as artérias começam a entupir, o fluxo sanguíneo para depois desse entupimento diminui e o corpo, numa tentativa de compensar, aumenta a pressão arterial para melhorar a perfusão no que está distal àquela obstrução. Então, se eu desentupir isso, se eu tratar essa placa agora, eu consigo permitir que a pressão ao natural volte para o normal. Então esse é um procedimento muito interessante e que nós da medicina funcional temos validado cada vez mais. De certa forma, o EDTA pode ser considerado uma ferramenta coringa. Ele pode ajudar em casos de má circulação cerebral, em casos de angina de peito, cardiopatia, nos casos de claudicação intermitente, que são aquelas pessoas que começam a sentir câimbras e dores ao caminhar, nos casos de também placa aterosclerótica nas artérias mesentéricas do intestino. E ela também tem sido usada como uma ferramenta auxiliar nos processos de neuropsiquiatria. Algumas doenças, como a depressão maior, os problemas neurodegenerativos, também estão subjacentes a desequilíbrios tóxicos, a contaminações por metais, a problemas inflamatórios. Por a sua ação antioxidante potente, o EDTA tem sido usado também em alguns protocolos de tratamento das doenças psiquiátricas. Então, esse procedimento do EDTA, ele tem que ser feito, obviamente, com prescrição médica, por uma equipe treinada, mas é uma ferramenta valorosa e que deve ser cada vez mais encorajado o seu resgate na clínica geral.